Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para o nosso acordar da vizinha. Aquele momento especial que a gente traz presença para o nosso dia, para que a gente viva um dia naquele ritmo. Eu prospero com saúde. Coisa linda, vizinha! Seja muito bem-vinda. Mudou a foto, tá maravilhoso. O nosso acordar de hoje. Pois é, eu tô testando aqui uns lenços, sabe por quê? Amanhã e domingo, ó, vocês me acompanhem. Eu vou viver uma experiência diferente. Eu vou sair total da minha zona de conforto e estarei no meio de um grupo de empresários médicos onde eu não conheço nenhum, mas eu faço parte do clube deles. E aí estarei por lá, né, vivendo essa experiência diferente, fazendo contatos com os médicos. Aí, ó, fala bom dia aqui para as vizinhas. Fazendo contato com os médicos, enfim, e eu tô aqui testando alguns lenços, alguns acessórios para ver, né, para ir arrumada. Afinal de contas, nós merecemos ir arrumadas nos eventos, a gente merece se sentir bem, a gente merece se sentir bonita. Então, lá tô eu aqui vendo o que eu vou colocar para viver o meu sábado e o meu domingo. E vizinhas, eu vou sair tanto da minha zona de conforto. Primeiro eu vou estar num lugar que eu nunca fui. Bom dia! Num ambiente com pessoas que se conhecem, mas eu não conheço. Falando de um assunto no meio médico que para mim é novo. E além de tudo isso, no domingo eu vou estar com eles aprendendo a jogar golfe. Então imagina, nunca joguei golfe na minha vida. Eu não sei nem como é que pega no... Não sei nem se chama taco. Eu não sei nem como é que chama aquele negócio. Por que ela tá triste? Não sei, eu não quero falar. Então fala pra ela vir aqui que eu dou um colinho pra ela. E aí, vamos ver, vocês vão me acompanhando aqui, que o que eu puder ir postando, eu vou postando pra vocês. E depois eu mando um áudio contando a minha experiência, como é que foi. Então, vamos começar aqui o nosso acordar. Bom dia, Dê, bom dia, Áurea, bom dia, Eli. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre algo muito especial. O que ela traz aqui? Ela traz o seguinte, deixa eu ver, eu vou começar daqui. Quanto mais você se afasta de um problema, a gente vai falar de problema. Quanto mais você tem um problema, você está vivendo ele. Quanto mais você se afasta de um problema, mais rápido a solução se aproxima. Olha só. Aí, o que acontece? O ego, ele tem um objetivo. Nós temos o ego, que nos protege de muitas coisas, e nós temos a nossa essência, que é quem a gente é, a nossa luz. Então, o ego é a sombra, a essência é a luz. Os dois juntos é que formam uma vida saudável, uma vida próspera. A gente precisa lidar com o ego para encontrar a nossa essência. Isso é fundamental. Se eu não souber que eu tô no meu ego, eu não vou conseguir acessar a minha essência. Não tem como, por exemplo, tem o dia e a noite. Não tem como a gente viver 24 horas só de dia ou 24 horas só de noite. A natureza não consegue viver nesse lugar. A gente, enquanto natureza, não consegue ter saúde nesse lugar. Então é importante a gente integrar, não somos alecrins dourados. E aí, você falou com ela? Falei, mas ela tá chorando porque você brigou com ela, mandou ela pra guardar, você gritou com ela. Eu não, eu só falei pra ela que ela precisava guardar as coisas. Vai, vamos lá. Tá bom. O ego, então, ele tem um objetivo. Ele quer estar certo. Presta atenção se o seu ego não fala com você. Bom dia, Roberta. Bom dia, Marlúcia. Bom dia, Ali. Coisa linda. Olha só. O ego, ele tem um objetivo de... Ele quer estar certo e ele tem o hábito de tentar justificar a sua posição.
Sempre que você tá justificando algo, você tá no ego, vizinha. Ele procura por um ângulo em que a outra pessoa esteja evidentemente errada. É uma ideia simples pensar que focar em um resultado positivo ou colocar amor na situação poderia funcionar, mas funciona. Em seu caso, ao invés de aumentar o problema, de continuar reclamando ou discutindo, você simplesmente sorri e envia amor para as pessoas. E nisso você vai descobrir que funciona. Tem uma pessoa que está querendo discutir com você, ela tá lá no ego dela, querendo justificar que você tá errado e que ela tá certa. Começa a mandar amor para a pessoa. Eu falo assim, você com as suas certezas e eu com a minha paz. E saio. Vou ficar lá, vou nada. Então, ó, presta atenção, a frase que eu comecei aqui. Quanto mais você se afasta de um problema, mais rápido a solução se aproxima. É por isso que eu adoro a afirmação: tudo está bem. Tudo está funcionando para o meu bem maior. Apenas o bem surgirá dessa situação. Bom dia, Raquel. Eu estou segura. Essa afirmação coloca você acima do problema e em uma área em que há solução. Neste lugar, você não está dizendo à vida como criar a solução. Você apenas está afirmando que ela está trabalhando para solucionar. Quando você vira e fala, você está lá com um problema. Você faz o quê? Se afasta do problema e vai fazer aquilo que só você pode fazer por você e pela sua vida. Sai do problema e vai fazer coisas que te aproximam do seu sonho. Soltou. Quando você solta, o problema se resolve. Quando você faz afirmações para você como: tudo está bem, tudo está funcionando para o meu bem maior, apenas o bem surgirá dessa situação, eu estou segura. Quando você se coloca nesse lugar, você está se colocando acima do problema. Você está falando para o universo, eu estou fazendo a minha parte. E eu sei que na hora certa ele vai se resolver. E quando você se coloca nesse lugar, a vida ela começa a criar soluções para você, para resolver. A gente teve até um caso na vila essa semana de uma vizinha que contou algo bem parecido com isso. E no final, quando ela falou assim, não, eu vou fazer isso e eu vou viver a minha vida, o outro lado todo se solucionou. Quando um problema foi resolvido, precisamos lembrar que ele acabou. Presta atenção aqui. Quando um problema foi resolvido, lembre que ele acabou. Não queremos mergulhar no passado para sermos infelizes no momento presente. Para de ficar vivendo o passado. Viva o seu presente. Sai da situação. O problema já resolveu. Para de falar dele. E não desejamos nos tornar queixosas. As pessoas, presta atenção aqui. Hoje eu estava assistindo uma palestra do Augusto Cury e ele falou o seguinte: eu estava dando uma palestra, eu estava assistindo um podcast, ele estava falando que estava dando uma palestra. Eu estava dando uma palestra, tinham 500 mulheres. Aí eu fiz uma pergunta: quantas de vocês reclamam pelo menos 5 vezes no dia? Ele falou que mais de 90% das mulheres levantaram as mãos. Aí eu estava lembrando dessa leitura que eu tinha feito. Li, é esse livro aqui, ó. Você pode criar uma vida excepcional. Eu tô fazendo a leitura dele todos os dias aqui com vocês e as minhas interpretações. Então já aproveita e vem pra cá com a gente, Li, de segunda a sexta às 8 e 8 da manhã. É um tempo curtinho nosso aqui, mas que faz total diferença para os nossos resultados. Então, as pessoas que reclamam muito são uma chateação para todos ao redor. Não apenas isso, mas elas também causam um grande dano ao seu mundo pessoal. Antes de verbalizarmos
uma reclamação, presta atenção aqui o quanto a gente se adoece pelo que a gente fala, pensa e sente. Antes de verbalizarmos uma reclamação, tendemos a revirá-la em nossa mente várias vezes, dezenas de vezes, várias dezenas de vezes, dezenas e dezenas de vezes, dependendo do tipo de hábito que temos. A maioria das pessoas criou o hábito de reclamar o tempo inteiro mentalmente. Todas as vezes que fazemos isso, estamos usando uma afirmação, mas uma afirmação muito negativa. Quanto mais reclamamos, mais encontramos do que reclamar. Já percebeu isso? Você está reclamando do elevador, daqui a pouco você reclama do vizinho, daqui a pouco você reclama do porteiro, daqui a pouco você reclama da síndica, daqui a pouco você reclama da sua vaga. Quando você vai ver, já fez 5 reclamações em 30 segundos de elevador. A vida sempre nos dá aquilo em que nos concentramos. Quanto mais nos concentramos no que está errado em nossa vida, mais desacertos encontramos. Quanto mais desacertos encontramos, mais infelizes ficamos. Quanto mais infelizes ficamos, mais doentes ficamos. É um círculo vicioso. Tomamos-nos uma vítima constante da vida. A única pessoa que pode parar esse retrocesso negativo é a que está fazendo a reclamação. Mas primeiro ela precisa reconhecer o que ela está fazendo. Você precisa reconhecer que você é uma reclamona de plantão. Porque se você não reconhecer, você não tem como mudar. Segundo, então primeiro você reconhece, né, que você está reclamando demais. Segundo, precisa reconhecer quando você está fazendo isso. E somente quando você reconhecer quando que você está fazendo isso, é que estamos dizendo uma afirmação. E vamos lá, deixa eu voltar aqui. Somente quando reconhecemos que estamos dizendo uma afirmação negativa é que podemos efetuar a mudança. Só quando eu tomo a consciência do que eu estou fazendo que eu posso mudar. Quando as pessoas abandonam esse hábito destrutivo de reclamar, elas se veem passar de vítimas a criadoras intencionais da própria vida. Então, vizinha, eu vou te convidar ao seguinte: às vezes você está muito bem, você está muito com mentalidade de mulher de solução. Tá mudo? Me contem, vocês estão me escutando ou eu fiquei muda? Às vezes vocês estão muito numa mentalidade de solução para uma área da vida, mas vocês estão muito numa mentalidade de reclamação para outra área da vida. Então percebe aí, às vezes você tá bem, tá feliz, tá solucionadora no seu trabalho, mas você tá muito reclamona na sua vida pessoal. Então percebe, para que você consiga realmente ajustar aquilo que precisa ajustar e na área que precisa ajustar. E me conta, teve alguma joaninha? Não consegui ver nenhuma. Conte para mim, teve joaninhas por aí? Aí tem uma frase aqui de uma leitura que eu fiz hoje que fala o seguinte: não tenha vergonha de buscar ajuda humana. Ou seja, você descobriu que você tá com uma mentalidade muito negativa, que você tá muito reclamona, que você não encontra solução para os problemas, que você já acorda no modo crítica. Que bom que as joaninhas estão aparecendo, que você já acorda nesse lugar. Inclusive hoje falei sobre isso nos stories, a importância da gente acordar com a gente, com a nossa fé, com a natureza, respirando, aterrando. Como é importante a gente acordar fazendo um movimento que vai levar a gente para o mais. Quando eu acordo comigo, com a minha fé,
Você não precisa sair da sua casa, você não precisa fazer atividade física. Eu acordo, faz silêncio, aterra, escreve, lê alguma coisa edificante. Mexe seu quadril, solta essa rigidez. Bebe uma água com presença. Tudo isso, a água você está se conectando com a natureza. O quadril mexendo com intenção, você está movimentando o seu corpo. A escrita, você está trabalhando mentalidade e emoção. Pode, meu amor. A sua leitura devocional, o seu silêncio, você está se conectando com a sua fé. Deu 10 minutos que você pega o seu celular, porque ele despertou, né, o despertador, porque não posso ter analógico, tenho que ter o celular. Aí você pega o celular para desligar e você já começa a ver muito mais de 10 minutos, coisas que não vão te levar para lugar nenhum. Então eu coloquei lá, quando a gente acorda com a gente carrega mais, é como se a gente tivesse ganhado mais 30% de bateria. Eu começo no 130%. Agora, quando eu acordo e já vou para o celular, eu já diminuo 30%, eu já vou para 70%. Como é que vai finalizar o meu dia quando eu acordo comigo? Como é que vai finalizar o meu dia quando eu acordo com todo mundo menos comigo? Pensa aí. Então, vamos lá. Identifiquei que eu tô reclamona, que eu tô desconectada da minha fé, que eu tô fazendo as coisas para agradar os outros e que eu não me agrado, que meus pensamentos estão escassos, que eu tô toda inflamada nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas coisas que eu escolho comer, na minha vida, que eu tô com problema financeiro. Percebi que eu tô, né, no buraco. Não tenha vergonha de pedir ajuda humana. Deus também age por meio de pessoas, conselheiros, amigos, profissionais de saúde, familiares. Cuide do corpo, da alma e do espírito com responsabilidade. Vizinha, se você deseja tá bem para os seus filhos, tá bem para a sua empresa, tá bem para a realização dos seus sonhos, você precisa cuidar de você. Tenha responsabilidade quanto a isso. Cuide do seu corpo, da sua alma e do seu espírito com responsabilidade. É ele que vai levar você para todos os lugares. É ele que vai fazer você estar bem para você dar o seu melhor para as pessoas que você ama. É ele que vai facilitar com que você realize os seus sonhos. É ele que vai te dar clareza para você poder dar conta de todos os desafios que acontecem no dia a dia. Então, não se perca de você. E falando disso, nós vamos ter o nosso workshop, né? Em dia 25 de março, a sua saúde fala o que a sua emoção cala. A gente tá no lote 1 e eu tô esperando vocês. Já temos vizinhas que garantiram a vaga. Tô gostando disso. Então, aproveita o lote 1, é o lote com o melhor valor. Investe em você e vem com a gente viver a experiência, entendendo mais sobre sua saúde e as suas emoções. Então, bora lá. Vamos tirar nossa cartinha pra semana. E quem não tava aqui, esse final de semana eu vou sair totalmente da minha zona de conforto para fazer algo novo. Vão acompanhando por aqui que vocês vão entender. A verdade mostra onde você precisa crescer. Aceite o que é revelado e tire os aprendizados. Não devido à sua vontade, mas sim de acordo com as circunstâncias. Então, lembra, a verdade mostra onde você precisa crescer. E lembra que eu falei hoje? Tá bom. E lembra que eu falei hoje? Às vezes você tá muito bem numa área. Então, nossa, eu tô numa mentalidade de solucionadora, de protagonista na minha vida profissional. Aí você chega na sua casa e você escuta assim: nossa, por que você não é simpático e tem tanta paciência em casa quanto você tem lá na sua empresa? Por que você chega aqui e você é grossa nesse nível? Presta atenção nisso. Então lembra, às vezes é uma área que está precisando que você olhe mais para ela, se dedique mais e faça os ajustes necessários. É isso aí. Quem vem para o workshop? Vamos garantir aí a vaga de vocês. Vizinhas, um beijo no coração. Um final de semana abençoado. E bora viver a vida que ela é boa o tempo todo. A vida é boa? O tempo todo. Bora! Uhul!
Vamos. Manda um beijo, Isa. Beijo. Manda um beijo, Manu. Beijo! Beijo!